Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental, tudo bem? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de cidadania e civismo. Hoje vamos falar sobre atitudes de interação, colaboração e de trocas de experiência em grupos. Então vamos desenvolver habilidades para a arte do bem falar, para a comunicação. Quando nós nos comunicamos bem, nós conseguimos nos fazer mais respeitados enquanto cidadãos, enquanto cidadãs, e isso é muito bacana, isso é muito importante. Então vamos ver aqui os objetivos da aula de hoje. Primeiro, compreender a importância da interação e da colaboração interpessoal entre as pessoas. Entender o que é a aprendizagem colaborativa e apresentar as características da aprendizagem colaborativa e os benefícios de sua aplicação no dia a dia de quem a utiliza. Então vamos entender como interagir com os outros, a melhor opção, para essa interação, quais são os benefícios dessa interação interpessoal e também a aprendizagem colaborativa como um método bem bacana aí de troca de experiências entre professor, estudantes, colegas de uma turma em sala de aula. Vamos lá? Bom, quero começar com uma reflexão. O tempo inteiro estamos interagindo uns com os outros. Aliás, nunca interagimos tanto. As redes sociais, por exemplo, nos permitem falar com pessoas que estão a quilômetros de nós em milésimos de segundos. Então, nós temos aí as redes sociais como uma forma muito atual de interação com as outras pessoas, de comunicação com pessoas que muitas vezes estão longe, que nós não conseguiríamos conversar assim pertinho, talvez nem conhecêssemos, E isso é muito legal, essas novas formas de interação. Para você, todas essas nossas novas possibilidades de interação são positivas ou são negativas? Qual é a importância da comunicação em sua vida? Já parou para pensar sobre isso? Qual a importância de você saber se comunicar com o outro, saber interagir, saber ouvir, argumentar? Já refletiu sobre isso? Comunicar ideias, sentimentos, saberes, emoções, opiniões, posicionamentos é uma habilidade humana que deve ser valorizada. Quando interagimos uns com os outros, virtual ou presencialmente, desenvolvemos habilidades morais, habilidades cognitivas, físicas, formamos a nossa própria identidade, aprendemos também a lidar com problemas e conflitos e muito mais. Então vejam aí os benefícios da interação que nós fazemos uns com os outros. Nós interagimos o tempo inteiro e isso tem benefícios bastante práticos, Nosso desenvolvimento enquanto sujeitos, nosso desenvolvimento moral, a nossa capacidade de pensar nas nossas ações, o nosso desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da linguagem, da fala, isso é bem legal, certo? Além de outros benefícios, é claro. Vejamos aqui alguns exemplos. Quando interagimos com pessoas mais velhas, aprendemos o respeito, a gratidão, temos contato com experiências de vida, com as tradições. Então, quando interagimos com os mais velhos, aprendemos aquilo que talvez a nossa geração ainda não saiba. E essa troca de experiências, ela é muito positiva, é muito importante. Experimente conversar com os seus avós, com as pessoas mais velhas que convivem aí com você. É sempre legal a gente aprender com aquilo que é da nossa tradição. Interagindo com os professores, aprendemos conhecimento científico, desenvolvemos a habilidade de questionar, expor dificuldades, dúvidas, argumentar. Então, essa interação que nós traçamos com os professores também no nosso dia a dia é muito legal, pois nos garante essa possibilidade de desenvolver melhor a nossa inteligência, desenvolver os nossos conhecimentos sobre o mundo de uma forma mais rigorosa.
Ao interagir com os nossos amigos, desenvolvemos a nossa personalidade, criamos identidade, afinidades, afetos. Quando eu compartilho a minha vida com um grupo de pessoas que tenham os mesmos gostos, as mesmas afinidades que eu, isso é muito legal, porque eu acabo desenvolvendo a minha própria personalidade, identifico quais são os meus interesses, o que eu gosto, o que eu não gosto, e isso me desenvolve também enquanto sujeito. Quando interagimos adequadamente pelas redes sociais, podemos diminuir distâncias, conhecer novas culturas, e isso é também um ponto positivo dessas novas possibilidades de interação. É claro que sendo utilizadas adequadamente. Também isso não pode nos distanciar, não podemos permitir que essas novas formas de interação, ao invés de nos aproximar com diferentes culturas, diferentes formas de expressão, pensamentos, isso nos distancie, concordo? Vamos aí para um exercício para a gente pensar justamente essa nossa interação pessoal e também os benefícios que nós temos com os grupos que nós convivemos no nosso dia a dia. Somos seres sociais. Isso significa que necessitamos da convivência uns com os outros para o nosso próprio desenvolvimento. As interações que temos cotidianamente com diferentes grupos de convivência nos fazem sujeitos melhores. Escreva um parágrafo aí no seu caderno descrevendo quais são os seus grupos de convivência e o que você aprende com eles. Então, é um exercício de escrita aí. Eu quero que vocês coloquem no caderno quais são os seus grupos de convivência, a família, o pessoal da escola, o pessoal de algum curso que você faz, o pessoal com quem você interage ali nas redes sociais. Então, você vai escrever sobre esses grupos de convivência, o que você aprende de positivo com estes grupos. Daqui a pouquinho, a gente volta para dar continuidade à nossa aula.
E aí conseguiram pensar, responderam a questão, exercitaram a escrita, isso é bem importante aí, ter esses registros no caderno, uma forma de vocês exercitarem também, colocarem ali no caderno os seus pensamentos, as suas ideias. Então, vejam, a gente perguntou justamente sobre esses grupos de convivência, né? Quem são os seus grupos de convivência, o que vocês aprendem com eles. Claro, essa é uma resposta pessoal, cada um tem aí os seus grupos de convivência, mas eu deixei aí uma sugestão de reflexão para vocês. É possível citar a família, os amigos da escola, os professores, os colegas de algum curso, as pessoas que frequentam os mesmos lugares que você, etc. Com cada um destes grupos, aprendemos e nos desenvolvemos um pouco, seja o desenvolvimento físico, cognitivo, moral, o desenvolvimento da nossa personalidade, da nossa subjetividade, a capacidade da gente identificar o que nós gostamos, o que nós não gostamos, os nossos limites, as nossas vocações. Isso é bem legal, então, quando nós convivemos e interagimos uns com os outros, é que nós desenvolvemos essas habilidades. Você conhece a ética Ubuntu? Essa ética aqui é uma ética e filosofia de origem africana. E ela diz que a sociedade, de maneira integral e solidária, ela se pauta a partir de ideias como respeito, cortesia, compartilhamento e cooperação. Então, essa ética Ubuntu, ela tem justamente como lema a seguinte ideia: eu sou porque nós somos. Se eu sou o sujeito que eu sou hoje, é porque eu convivi, eu interagi com pessoas, eu colaborei, eu compartilhei, eu tive cortesia com o outro, respeito, consideração pelo outro. Então, tudo o que eu sou hoje expressa o meu grupo de convívio. Essa aí é a base da chamada ética e filosofia Ubuntu, tá? Na escola, podemos praticar a ética Ubuntu por meio da aprendizagem colaborativa. Vamos entender melhor o que é, então, aprendizagem colaborativa. É uma estratégia diferenciada de ensino que se baseia na interação e na participação ativa dos alunos no processo de construção do conhecimento. Dá até para vocês pensarem aí. Você, no seu processo de conhecimento, aí no seu processo de aprendizagem, você tem o hábito de colaborar com os colegas, colaborar com o professor, colaborar com a turma? A aprendizagem colaborativa, ela nos coloca justamente isso. A colaboração é fundamental. Quando nós colaboramos uns com os outros, com o processo de aprendizagem uns dos outros, nós aprendemos muito mais. Os objetivos da aprendizagem colaborativa são tornar o estudante o protagonista da sua aprendizagem, não mais um espectador, e sim o protagonista. Estimular o cooperativismo, a ajuda ao próximo, a colaboração uns com os outros. Possibilitar o engajamento dos estudantes, o empenho, ir atrás, correr atrás, tentar descobrir, tentar pesquisar. Promover a troca de experiências, por isso que a gente tem aquele grupo ali em cima na imagem discutindo ideias, discutindo opiniões. Isso é muito legal porque isso nos enriquece enquanto seres humanos. O método tradicional de ensino. Então vamos pensar a aprendizagem colaborativa, mas antes é legal a gente pensar nesse método tradicional, tá? O método tradicional, ele tem o professor como protagonista, ele é o detentor do conhecimento. Então, temos aqui uma figura da sala de aula tradicional que vocês estão acostumados e o professor, ele é entendido como um sábio no palco. Então, o professor, ele tem todo o conhecimento e ele passa esse conhecimento para os seus alunos, tá? Isso é uma possibilidade, é uma forma de ensino bacana, ela serve para muitas coisas, é muito útil, mas a gente tem aí um método de aprendizagem colaborativa que contribui com essa interação e com essa troca de experiências entre os estudantes. Nesse método, o estudante é o protagonista de seu processo de aprendizagem.
Vemos aí já uma estrutura bastante diferente, né? Então, os estudantes estão construindo o conhecimento, se apropriando do conhecimento. O professor, nesse sentido, ele deixa de ser apenas um sábio no palco e passa a ser um mediador. Ele é o que vai facilitar essa interação, facilitar a colaboração entre os estudantes e intervir quando necessário. E além disso, o foco aí na aprendizagem colaborativa está justamente na colaboração mútua, na ideia de colaborar uns com os outros, de construir esse conhecimento juntos. Explique então qual é a diferença entre o método tradicional de ensino, como vimos agora, e a aprendizagem colaborativa. Para você, quais são os benefícios das práticas colaborativas no seu aprendizado? Então, quero que você compare o método tradicional e a aprendizagem colaborativa e veja quais são as vantagens, então, que você pode perceber na aprendizagem colaborativa. Daqui a pouquinho, a gente volta com a correção. E aí, pessoal, conseguiram responder? Tranquilo, né? Acabamos de ver isso aí, então, algumas diferenças entre o método tradicional de ensino e a aprendizagem colaborativa. Quais vantagens, quais benefícios nós podemos entender aí nessa forma, nesse modelo diferente de aprendizagem? Vamos lá? Enquanto no método tradicional de ensino, o professor é entendido como um detentor do saber, ou seja, como protagonista de todo o processo, ele é aquele sábio no palco que fica repassando seus conhecimentos, na aprendizagem colaborativa, os estudantes tornam-se
protagonistas de sua própria aprendizagem. Eles saem da marginalidade ali, né, da ideia de estarem à parte, como sujeitos marginais do conhecimento, e eles vêm como sujeitos centrais. Então, eles são centrais no processo do seu conhecimento. Isso é muito importante, porque na escola, quando a gente constrói conhecimento, isso é para nós mesmos. Nós aprendemos por quê? Por causa do professor? Não, eu aprendo por mim, porque é importante aprender, é importante estudar. Quando nós nos apropriamos dessa ideia, nós já estamos iniciando nesse processo de sermos os protagonistas do nosso conhecimento. Como benefícios, podemos apontar maior interação entre professores e estudantes, possibilidade de colaborarmos na aprendizagem uns dos outros, dos nossos colegas e etc. E o professor, quando o aluno se torna um protagonista, ele aprende muito também, tá? Isso que é legal, essa troca de experiências é muito bacana, só tem a contribuir com todos que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. Conheça então alguns benefícios da aprendizagem colaborativa. Além dos que a gente já citou, temos também o desenvolvimento do senso de trabalho em equipe, o desenvolvimento de novas competências comportamentais e intelectuais, a melhora da autoestima, o aprimoramento da comunicação, o desenvolvimento do senso crítico, lógico e analítico, a melhora nos relacionamentos interpessoais, a aprendizagem prática, em vez apenas da memorização teórica de alguns conceitos, o desenvolvimento das habilidades de compreensão e de saber lidar com pontos de vista diferentes, troca de experiências que proporcionam o engajamento, o envolvimento e a motivação de todos os participantes e o sentimento de pertencimento e identidade dentro de um grupo. Então, vemos aí que só temos benefícios nessa prática de aprendizagem colaborativa. Isso nos ajuda a nos comunicar melhor, a interagir, a trocar ideias, trocar experiências, a aprender com os outros, nos entender enquanto pertencentes a um grupo, criar a nossa própria identidade. Isso é bem legal, tá? Então, quando nós nos tornamos protagonistas do nosso próprio conhecimento, isso acaba acontecendo, essas vantagens elas podem ser observadas na prática. Vamos então para a nossa revisão da aula de hoje. Na aula de hoje entendemos que a interação, a comunicação, o compartilhamento de ideias, emoções, opiniões é muito importante para o nosso desenvolvimento. Como seres sociais, o ser humano necessita desta convivência. Então, o tempo inteiro nós estamos convivendo uns com os outros. Isso é importantíssimo, pois isso nos empodera enquanto seres humanos. Uma forma de estimular a colaboração é a interação. Aliás, uma forma de estimular a colaboração e a interação é através da aprendizagem colaborativa. Pensamos isso aí como um exemplo de interação, de troca de saberes, de troca de experiências. Uma prática com diversos benefícios que compreende o aluno como um protagonista da sua aprendizagem. Então, conseguimos colocar a aprendizagem colaborativa no nosso dia a dia enquanto estudantes. Espero que vocês tomem isso como um exemplo, pensem aí como que vocês podem ser protagonistas, que atitudes vocês podem exercer dentro da sua escola, dentro da sua realidade, para ser o protagonista do seu conhecimento, colaborando com os colegas, colaborando com o professor e entendendo todos os benefícios que isso traz para a sua vida. Esse vídeo ele vai te ajudar, se você apontar o seu celular para esse QR Code ou clicar, entrar aqui nesse link que a professora está mostrando para vocês, tem um vídeo que mostra justamente como a aprendizagem colaborativa pode contribuir no seu dia a dia. É bem legal de assistir aí porque mostra justamente alguns problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, quando o professor pede um trabalho, quando o professor passa um conteúdo e você fica meio perdido, sem saber por onde começar. Esse vídeo te ensina a entender isso como uma oportunidade para você se apropriar daquele conhecimento, para você se desenvolver ainda mais. Então,
temos aqui referências da aula de hoje. Por hoje ficamos por aqui, eu agradeço muito a colaboração de vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!